Um suspense à espera do dia seguinte. Assim poderíamos definir 2019. Chegou a hora de rever tudo o que vivemos ao longo desses 12 meses. Os fatos e os personagens que marcaram os principais jornais do Brasil e do mundo. Eu sou Alan Júnior de Queiroz e essa é a Retrospectiva 2019. Brasil. Um país que iniciou o ano com a promessa de novos rumos na política. Casado com vocês. De volta ao Rolls Royce, Bolsonaro e Michele chegaram ao Planalto. Foram recebidos por Michel Temer e seguiram para o parlatório, onde Bolsonaro recebeu a faixa presidencial. Mas ali quem roubou a cena foi a primeira-dama Michele e o seu discurso inédito em língua de sinais. Era só o início de um governo sem controle. Em meio a poucos reconhecimentos, Bolsonaro foi uma das 100 pessoas mais influentes de 2019, segundo a revista Time. O nome de Jair Bolsonaro aparece ao lado de líderes como o presidente americano Donald Trump e o Papa Francisco. Em seguida, recebeu das mãos do presidente da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos o prêmio Personalidade do Ano. A homenagem é entregue anualmente a 2 pessoas. Para Bolsonaro, 2019 foi um ano repleto de confusões e declarações homofóbicas e infantis. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. Rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Pelo amor de Deus. Um presidente nas mais aleatórias polêmicas. O vídeo foi postado pelo presidente ontem. Um homem faz um gesto pornográfico e outro urina nele. O vídeo continua no perfil do presidente, que voltou ao assunto hoje. Provavelmente motivado por comentários à postagem, Bolsonaro quis saber o que significa a expressão em inglês que denomina a prática mostrada no vídeo que publicou. Internautas questionaram o fato de o presidente levar a milhões de pessoas temas que ele próprio sempre considerou como inadequados para a circulação em massa. O dia em que Bolsonaro transformou Brasília em uma selva. No vídeo, Bolsonaro é representado por um leão cercado e ameaçado por hienas. As hienas representam veículos de imprensa, partidos políticos, inclusive o PSL, partido do presidente, a OAB e o Supremo Tribunal Federal. Em nota, o ministro Celso de Mello criticou a postura do presidente. Hoje, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse que o vídeo foi um erro e pediu desculpas ao Supremo. Nem só de vídeos sobrevive às polêmicas de um presidente. O presidente Jair Bolsonaro atendeu a correspondentes de jornais e emissoras de 10 países. O presidente negou que haja fome no Brasil. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem, aí eu concordo. Um estudo recente das Nações Unidas aponta que a desnutrição aumentou e atinge 5.200.000 brasileiros. Mais tarde, Bolsonaro reconheceu que a desnutrição não foi erradicada, mas se irritou com jornalistas brasileiros que insistiram no assunto. Pelo amor de Deus, se for entrar em detalhe, em filigrana, eu vou embora. Eu não estou vendo ninguém magro aqui, tá certo? Temos problema alimentar no Brasil? Temos, não é culpa minha, vem de trás, estamos tentando resolver. O que tira o homem e a mulher da miséria é o conhecimento, não são bolsas e programas essencialistas. Não tenho qualquer ambição, não me sobe a cabeça e faço ser presidente. Eu lhe pergunto, olho para Deus e falo, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? É só problema. Não nasci para ser presidente, nasci para ser militar, mas no momento estou nessa condição de presidente. E junto com vocês, somente junto com vocês, nós podemos mudar o destino do Brasil. Sozinho, não vou chegar a lugar nenhum. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. Por isso, o meu compromisso. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. No Supremo Tribunal Federal, a informação de que um ministro ficou na mira de uma arma trouxe luz para a fragilidade da segurança da instituição. Em entrevistas para os jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e para a revista Veja, Rodrigo Janot disse que em 2017 entrou armado com uma pistola no Supremo Tribunal Federal com intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. Janot disse que chegou a engatilhar a arma e que ficou a menos de 2 metros do ministro.
mas não conseguiu efetuar o disparo. Nas entrevistas, Janot disse ainda que depois do crime cometeria suicídio. O Brasil é um país estranho, né? E cada dia uma novidade, né? Hoje descobrimos que o procurador-geral queria matar o ministro do Supremo. Então, quem é que vai querer investir num país desse? Atrás de investimentos, Bolsonaro fez grandes parcerias. O aperto de mão foi o início de um dia marcado pela aparente afinidade entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Esta é a hora de superar velhas resistências e explorar todo o vasto potencial que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro disse que é um desejo antigo fazer do filho Eduardo, deputado pelo PSL de São Paulo, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Eu não vejo que nem a mera cogitação se enquadraria no nepotismo. A súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal diz que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, viola a Constituição Federal. Do you think this is nepotism? No, I don't think it's nepotism because his son helped him very much in the campaign. His son is outstanding. He really is. So I think it's a great appointment. I didn't know that. Em um momento, o deputado reconheceu que o apoio no Senado a seu nome para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos não estava em alta. Aguardo para ver a análise dos especialistas que diziam que a minha indicação para os Estados Unidos estava no meio de uma espécie de acordão entre o presidente Jair Bolsonaro e a velha política. Então, senhor presidente, fico no Brasil e, com certeza, para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo e apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado. O reencontro do rei das polêmicas com a rainha da Inglaterra. Foi o segundo encontro entre Elizabeth II e o presidente americano. Um reencontro marcado por provocações, ofensas e insultos. Foi de dentro do avião que saiu a polêmica. Donald Trump tinha criticado o prefeito de Londres em pleno voo. O presidente americano escreveu na internet que Sadiq Khan é um fracassado e insensível e deveria se concentrar nos crimes da cidade, não nele. A mulher do príncipe Harry também virou alvo de Donald Trump. Ele chamou Meghan Markle de desagradável no sábado por causa das críticas que ela já fez contra ele. E depois negou que tivesse falado isso, embora a gravação da entrevista para o tabloide The Sun desminta o presidente. Mas nem todo mundo estava disposto a ouvir o que o homem mais poderoso do planeta tinha para falar. Foi um ano de encontros fracassados. Depois de mais de 4 horas de conversas, o cancelamento do almoço entre Donald Trump e Kim Jong-un foi o primeiro sinal negativo. Pouco depois, também foi desmarcado o anúncio de um acordo, simplesmente porque não havia acordo. O arsenal nuclear de Kim é um dos pontos de discordância. Eles queriam a retirada de todas as sanções econômicas, mas com isso não podemos concordar, explicou Trump. Mas também foi o ano em que Trump garantiu seu nome para a história. Você gostaria que eu desse um passo à frente? Perguntou Donald Trump. Eu ficaria honrado, respondeu Kim Jong-un. Nunca esperei encontrá-lo neste lugar. Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a pisar na Coreia do Norte. Trégua de um lado, guerra comercial do outro. A medida veio depois que o governo Trump colocou a Huawei na lista negra de comércio, proibindo empresas americanas de fazerem negócio com a chinesa, em mais um capítulo da guerra comercial entre os dois países. Trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Foi o que o presidente Trump anunciou depois de encontrar o presidente chinês, Xi Jinping. E nesse comércio, ninguém tem mais negócios do que Estados Unidos e China. Após uma rodada frustrada de negociações entre os dois países, Trump anunciou ontem novas tarifas de 10% sobre importações chinesas no valor de 300 bilhões de dólares. Assim, a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo vai mexendo no fluxo do comércio global. Mas quem está acostumado a atacar tem que estar preparado para ser atacado. 2019 foi o ano em que Trump também teve que lidar com ataques que vieram de todos os lados e de quem menos se esperava. Michael Cohen, que foi advogado de Donald Trump por 10 anos, declarou: I am ashamed because I know what Mr. Trump is. He is a racist, he is a con man, and he is a cheat.
O procurador especial Robert Mueller reiterou que ficou comprovada a interferência da Rússia na eleição presidencial americana de 2016 para prejudicar a campanha da candidata do Partido Democrata Hillary Clinton, mas ressaltou que não há evidências suficientes de que integrantes da campanha de Donald Trump tenham conspirado com os russos. Donald Trump declarou numa rede social que, se não há provas suficientes, a pessoa é considerada inocente e afirmou: caso encerrado. A líder democrata Nancy Pelosi anunciou a abertura de um processo formal de impeachment contra o presidente Donald Trump. De acordo com Pelosi, o republicano violou a Constituição ao pedir a ajuda do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para investigar o filho do adversário político Joe Biden. Biden é um dos favoritos na briga democrata por uma vaga na disputa à Casa Branca contra Trump. O impeachment aprovado na Câmara é o equivalente à aceitação de uma denúncia em um processo judicial. O julgamento acontece no Senado. O juiz é o presidente da Suprema Corte, John Roberts. A Câmara indica um grupo de deputados que agem como promotores. Os advogados da Casa Branca defendem o presidente. E os senadores, que são os jurados, decidem o veredito. São 53 republicanos, 45 democratas e 2 independentes. Para tirar o presidente do cargo, são necessários 67 votos. Hoje, Nancy Pelosi indicou que pode adiar o envio do processo de impeachment ao Senado para tentar negociar o que chamou de um processo justo. O presidente do Senado, o republicano Mitch McConnell, disse que este foi o impeachment mais apressado e injusto da história moderna. Também na mira de um impeachment, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, se viu com a corda no pescoço, acusado de improbidade administrativa. O relatório da comissão de impeachment isentou o prefeito por não ter comprovação que o aditamento do contrato de exploração do mobiliário urbano, feito com 2 empresas de publicidade, gerou prejuízos aos cofres públicos. Na Venezuela, 2 presidentes e um país dividido entre chavistas e opositores. No ano passado, a Constituinte antecipou a eleição presidencial de dezembro para maio. Líderes de oposição foram impedidos de participar e Maduro foi reeleito. O resultado foi contestado por suspeitas de fraude. A posse em 10 de janeiro deste ano não foi reconhecida por diversos países da Europa e das Américas, como Estados Unidos e Brasil. Em 23 de janeiro, Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino, defendendo a convocação de novas eleições. O país passou a ter 2 presidentes paralelos. Bolsonaro ofereceu apoio a Guaidó. Nós não pouparemos esforços dentro, obviamente, da legalidade, da nossa Constituição e de nossas tradições para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. A partir das 20 horas de hoje, jueves 21 de fevereiro, queda cerrada, total e absolutamente, hasta nuevo aviso, a fronteira terrestre com Brasil. 3 milhões de venezuelanos já procuraram refúgio em países vizinhos. A inflação passa de 1 milhão % ao ano e há escassez de comida e remédios. E uma imagem ganhou destaque no mundo todo por retratar o drama da imigração ilegal na fronteira entre o México e os Estados Unidos. A fotografia mostra os corpos de um pai e uma filha de apenas 23 meses abraçados à margem de um rio. Perguntado o que achou da foto, o presidente Donald Trump respondeu que odiou. Ele disse que tragédias como essa não aconteceriam se o partido de oposição mudasse as leis. O líder do Partido Democrata no Senado levou a foto para o plenário. Chuck Schumer mandou um recado para Trump. Você controla o que acontece na fronteira e o que está acontecendo lá é resultado do caos no seu governo. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal Primeira Impressão e comentar sobre qual foi o fato mais marcante de 2019 para você.